Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? E hoje a nossa aula é de história, tá bom? Nós daremos continuidade aos nossos estudos na unidade 3. Agora, lá nas páginas, tá bom? 14 a 17. E lá nós iremos conversar um pouco e ver, aprender, né? Sobre as culturas, o que a gente encontra de norte a sul do Brasil, tá bom? Então vamos lá para nossas páginas 14 a 17? Então, aqui na página 14, a gente começa com o capítulo 3, tá? De norte a sul do Brasil, o que a gente encontra em relação aos povos indígenas, quais são os povos indígenas que vivem, tá, no norte e no sul do nosso país, tá bom? Então aqui, ó, os povos indígenas, eles vivem hoje em todos os estados do Brasil. O nosso país é um país que ele é bem habitado, tá bom, por indígenas. Praticamente todas as regiões têm povos indígenas vivendo, tá? Mas a maior parte deles está nas regiões norte e nordeste, tá? Ou seja, qual é o nosso estado? Nordeste. E no nosso estado e no norte é um dos lugares do Brasil onde mais tem povos indígenas, tá? Então, ao longo do tempo, tá bom? Vários acontecimentos fizeram com que essa população, tá? A população indígena, migrassem de suas terras para outros locais, tá bom? Vamos conhecer o movimento de migração dos Munduruku e dos Xavante, tá certo? O que é essa migração? É justamente o que a tia acabou de dizer. É sair do seu local de origem e ir para outro local, tá? É se mudar, ok? É mudar de estado, de cidade, mudar de local, tá bom? Então, os indígenas, muitos deles, tiveram que sair dos seus locais para ir para outros lugares, porque lá ele já não lhe era mais permitido ficar, né, por algum motivo. E a gente sabe que ao longo da história que a gente vem estudando, a gente sabe que os indígenas, eles foram retirados de suas terras desde o começo, né? Quando os portugueses aqui chegaram, eles já estavam, tá bom? Porque, para quem não sabe, os indígenas são os primeiros habitantes das nossas terras brasileiras, que naquele tempo ainda não era chamado de Brasil. Mas os indígenas aqui já moravam, já habitavam, né? Mas quando os povos portugueses chegaram aqui, né, entraram em conflito porque eles queriam as terras, e aí muitos indígenas tiveram que sair, porque eles não tinham as mesmas armas que os portugueses tinham, tá? Eles eram povos primitivos, viviam da caça, da pesca, né? Não eram evoluídos como os portugueses. Então, os portugueses, eles tinham armas e meios, tá? Diferentes dos indígenas, e que acabaram vencendo, né? Muitas vezes os indígenas acabaram perdendo essa luta, essa guerra das terras, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre os Munduruku e do Xavante. Vamos lá. Os Munduruku. Grande parte dos Munduruku vive no estado do Paraná e do Amazonas, tá bom? No passado, aos poucos eles foram sendo obrigados a deixar suas terras, como eu já expliquei, né? Não só os Munduruku, mas como vários outros tipos de indígenas, de povos indígenas, tá? E eles foram deixando suas terras e foram para outros aldeamentos organizados por grupos religiosos. Nesses locais, eles precisavam deixar parte de seus costumes e tradições. Eles foram tirados das suas terras e foram levados para outro local em que os religiosos estavam organizando e fazendo para eles. Só que lá, nesse outro local, eles tinham que deixar
muitas tradições e muitos costumes, deixar de fazer, tá bom? O que eles eram acostumados a fazer. E tinham que trabalhar, tá bom? Trabalhar na terra, extraindo os recursos da natureza. Coisa que eles não faziam, porque tudo que eles faziam era para o seu próprio consumo, tá? Se eles caçavam era para comer, se eles plantavam também era para comer. Eles não tinham que ficar trabalhando muito o dia todo de sol a sol, tá bom? Algum tempo depois, as terras onde moravam foram invadidas, tá bom? Por pessoas que desejavam extrair o látex das árvores seringueiras, utilizado na fabricação da borracha. Com isso, os Munduruku novamente precisavam procurar outros locais para morar. Ou seja, o local para onde eles foram levados foi invadido, tá bom? Porque lá nesse local tinha um tipo de árvore que é chamado de seringueira, que é de onde eles tiram tipo um leite que sai dessa árvore, do tronco da árvore, tá? Quando é cortado, sai. E desse material, né, que é chamado de látex, que sai dessa árvore chamada seringueira, é fabricada a borracha, tá? E aí, como descobriram que nesse lugar onde eles estavam tinha muitas árvores dessa, eles tiveram que sair novamente desse outro local, tá bom? E procurar um terceiro local para morar. Então, os Mundurucus, eles sofreram bastante em relação a isso, tá? Porque tiveram que sair das suas terras, foram para outros locais. Lá eles já não podiam praticar os seus costumes, as suas tradições. Tinham que trabalhar. E além disso, depois que eles estavam lá, né, já tentando se acostumar, tiveram que sair novamente desse local, porque descobriram que tinha essas seringueiras, essas árvores, que tinha esse látex e era muito bom para produzir a borracha, e tiveram que sair novamente. Os Chavantes. O que aconteceu? Vamos saber um pouquinho dos Chavantes. Os Chavantes, eles vivem principalmente no estado do Mato Grosso, tá? A partir de 1940, as terras desse povo foram invadidas para dar lugar à prática da agricultura e da pecuária. Olha só, a gente está estudando isso lá em geografia, tá bom? Agricultura e pecuária. Agricultura, plantação de vegetais, né? E a pecuária é criação de animais, né? Então, esse povo, lá a partir dos anos 1940, eles tiveram suas terras invadidas para que esses invasores praticassem lá, né, nas terras deles agricultura e pecuária. Com isso, os Chavantes, eles perderam grande parte do seu território. Por onde eles moravam, as terras por onde eles moravam, eles perderam, tá? E tiveram que lutar para ter de volta. Hoje eles vivem em território menor que do passado, o que gerou mudanças no seu modo de vida. Ou seja, eles tiveram que lutar, como sempre, tá? Os índios, gente, eles nunca aceitavam de primeira, assim, sem lutar, né? Eles não deixavam invadir suas terras assim, de boa, não, tá? Sem nenhum problema, não, tá? Eles sempre lutavam. Só que, como eu expliquei ainda agora há pouco, mesmo eles lutando, mas eles não tinham as mesmas armas, eles não tinham a mesma evolução que os povos invasores, né, que estavam tentando tomar conta de suas terras, tinham. Esses povos já tinham armas de fogo, esses povos já tinham um armamento, né, muito mais evoluído que dos índios, e com isso eles perdiam muito. Muitos índios foram mortos, muitos índios foram exterminados nessa luta, tá bom? Em favor das terras deles. Só que eles estavam lutando pelas suas terras, né? Os índios, eles são um povo corajoso, né? Eles não se entregam assim facilmente. E aí, só que com essa luta pelas terras, muitos índios foram exterminados, infelizmente. Aí hoje, os Chavantes, eles vivem em território menor
do que eles viviam lá no comecinho, tá bom? Por exemplo, nessa imagem, nós temos uma mulher da etnia Chavante lavando louça em um rio na aldeia Itzu-Urro, em Mato Grosso, em 2010. Então aqui, ó, vamos abrir a imagem. Nós temos uma mulher, uma menina da etnia Chavante, né, uma indígena, lavando louça aí no rio. Hoje eles têm suas terras, mas uma terra, um território bem menor do que era lá no comecinho, tá? Então, aqui, vamos recapitular. Nós vimos a história de dois povos indígenas, os Munduruku e os Chavantes. Né? Os Mundurucus, eles vivem no Paraná e os Chavantes vivem no Mato Grosso, tá bom? E são dois estados diferentes aqui do nosso Brasil. Os Mundurucus, eles foram obrigados a deixar suas terras, né? Saíram de suas terras, foram levados para outros locais, organizados por religiosos, né? Aí lá eles tiveram que deixar sua cultura, muitas coisas de suas tradições, de sua cultura eles deixaram, eles não podiam mais praticar. Tiveram que trabalhar nas terras, tá bom? E depois que eles estavam nessas terras, trabalhando e tudo, eles tiveram que sair novamente, porque nessas terras, nesse território que eles estavam, descobriram a seringueira, uma árvore que sai dela tipo um leite do tronco, em que a gente chama de látex, que serve para a fabricação da borracha. E aí, com essa descoberta dessa seringueira nesse território que eles estavam, eles tiveram que sair novamente, ou seja, tiveram que mudar muitas vezes de local. Isso só quem sofria mais eram os indígenas, os Mundurucus. E os Chavantes tiveram suas terras invadidas, né? E para que fossem praticadas lá a agricultura e a pecuária, ou seja, a plantação de vegetais e a criação de animais. Com isso, eles entraram em guerra, lutaram pelos seus territórios, mas a gente sabe que os índios eles tinham pouca chance de vencer total a guerra, né? E hoje eles vivem em um território muito menor do que eles viviam antes. Passando aqui para baixo, nós temos uma atividade que você vai colocar verdadeiro ou falso para essas afirmativas aí, tá bom? Sobre esses dois povos, os Mundurucus e os indígenas e os Chavantes. Isso que a gente acabou de conversar, essa história, um pouco da história deles, tá? Então você vai ler com calma e responder. Tem uma segunda questão para você observar e responder. O que se pede, tá bom? Você vai observar esta imagem aqui, direitinho aí que está no seu livro, e vai responder aqui embaixo. Como o desmatamento dessa área pode afetar o dia a dia dos Mundurucus, tá bom? Essa imagem aqui é uma construção da usina hidrelétrica de Belo Horizonte, localizada no estado do Paraná. Isso afetou o modo de vida dos indígenas e trouxe mudança na floresta e na fauna da região, tá? Então aí, ó, é uma imagem que está mostrando aí um desmatamento, tá bom? E aí você vai observar e dizer o que isso aí que estão praticando aí nessa imagem afetou ou pode afetar no dia a dia dos Munduruku, ok? Vamos para frente. Aqui nós vamos ver mais algumas características. Onde moram os indígenas? No passado, a maioria dos povos indígenas moravam em aldeias. Tá? As aldeias sempre eram localizadas próximas de rios, de lagos, onde era possível eles caçarem, pescarem, tá bom? Coletar, né? Colher alimentos, cultivar, né? Como plantar, né? Várias coisas para eles consumirem, para eles se alimentarem. Com o passar do tempo, alguns indígenas deixaram suas terras de origem e foram morar nas cidades ou regiões rurais.
Aí a gente já viu que muitos deles foram obrigados a sair das suas terras, né? Em São Paulo, os Pancararu são um exemplo. Eles vivem na terra indígena Pancararu e na terra indígena Entre Serras, no estado de Pernambuco. Parte dessa população se mudou para a cidade de São Paulo devido à invasão de suas terras e à seca. Bom, então os Pancararus são exemplo de indígenas que saíram de suas terras e foram morar perto das cidades, morar nas cidades e em regiões rurais, tá bom? E aí, o Pancararu, por exemplo, saíram de suas terras, como eu já expliquei, obrigados. Eles não saíram de suas terras porque quiseram, mas porque teve uma invasão nas suas terras e eles foram obrigados a sair de lá e procurar outro lugar para viver. E aí eles escolheram a cidade de São Paulo. Em São Paulo, passaram a trabalhar em diversos setores. Com o tempo, alguns voltaram para suas aldeias após juntar dinheiro, outros somente voltaram às terras de origem para visitar os parentes. Então, muitos foram para a cidade de São Paulo e começaram a trabalhar, tá bom? Começaram a trabalhar em atividades normais que não eram atividades indígenas. Alguns voltaram, né? Após juntar algum dinheiro, voltaram para suas terras, outros não. Outros só voltaram para visitar parentes. Como que é viver na cidade? Os Pancararu que viveram na cidade de São Paulo costumavam morar próximos uns dos outros. Eles procuravam manter hábitos, costumes e tradições que são passados de geração em geração. Ou seja, mesmo eles indo morar na cidade, tá bom? Longe de suas terras, de suas aldeias, mesmo assim eles foram morar perto um do outro e também, além de morar perto um do outro, eles procuraram manter, né, algumas de suas tradições, alguns de seus costumes, porque a gente sabe que na cidade eles com certeza não tinham toda a liberdade de praticar os seus costumes e suas tradições como era lá na aldeia, nas suas terras originais, tá bom? Uma das tradições é o uso do praiá, formado por uma máscara e um saiote feito de palha, um penacho, uma coroa e uma cinta colorida presa nas costas. Quem usa o praiá tem todo o rosto e o corpo cobertos e segura um chocalho chamado maracá. Antigamente, esse traje só era usado nas aldeias em Pernambuco, quando aconteciam as festas religiosas para celebrar algum feito milagroso. Então, tá bem aqui, ó. O praiá, que eles chamam, essa veste aí, ó. Esse jeito de se vestir. Alguns deles, tá bom? Moram perto um do outro e sempre que tem oportunidade se vestem com praiá, que é essa indumentária, tá bom? Da cabeça aos pés, para celebrar e manter um pouquinho das suas tradições viva, né? É um modo deles se lembrarem e celebrarem as suas tradições, já que eles estão numa cidade, numa terra longe da aldeia deles. Aí eles utilizam e tentam praticar um pouquinho, né, da sua geração e passar também para os mais novos que estão com eles, para que os mais novos também aprendam um pouco da tradição do seu povo. Então, indígenas Pancararu dançando o toré, ritual que une dança, religião, luta e brincadeira. Essa imagem foi em São Paulo, em 2008, tá bom? Então, mais aqui embaixo também você tem mais 2 atividades, tá certo? Que você vai ler e responder sobre os Pancararu, tá bom? Sobre a vida deles, onde eles moram, onde eles estão morando e como é que é a vida deles na cidade, tá certo? Então, você vai ler aqui a atividade e responder, tá bom?
Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!